Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João e seja muito bem-vindo ao Ciência Underground. Bom, então, nos últimos 2, 3 anos talvez, eu tenho desenvolvido um certo fascínio pela ufologia. Mas calma, vamos com calma. Olha, eu comecei ouvindo podcast, muito por influência, do meu orientador. Ele me recomendou alguns podcasts que eu gostava de ouvir de True Crime. Enfim, fui seguindo, fui acompanhando e comecei a ouvir bastantes episódios do Mundo Freak, Confidencial, e daí lá tinha vários episódios sobre casos muito famosos, como o caso Roswell. Aí temos também os casos do Brasil. A gente tem em 1977 Operação Prato, aí depois a gente vai ter em 1986 tem a Noite Oficial dos OVNIs, e em 96 tem o caso Varginha e segue, os casos aí do Brasil e mundo afora. Só que, obviamente, isso não me convenceu. Eu tentei julgar a evidência da forma mais justa possível, porque eu acho que essa é uma questão muito importante. Se nós estamos sozinhos no universo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, se nós estamos sendo visitados. É uma questão muito importante, com implicações muito importantes, tanto para o sim quanto para o não, né? E o que eu posso dizer é que não, eu não me convenci. Mas eu ainda estava nesse entusiasmo pela ufologia, porque eu pensava, talvez eu estivesse bem enganado, que havia pessoas, ou uma parcela considerável delas, que estavam encarando o tema de uma forma realmente tentando responder aos avistamentos, ao que está acontecendo, buscar explicações de fato e considerar a possibilidade de vida extraterrestre. Por que não? Certo? A gente não pode descartar a princípio. Só que o que eu encontrei na ufologia é um conglomerado de pseudociência. Isso é bem lamentável. Então é o que eu tenho chamado de campo gravitacional da pseudociência. É uma coisa que o Pirula já fala há tempos, né? Que uma pseudociência tende a atrair outra. Então é como se a pseudociência ela tivesse um campo gravitacional, e a ufologia em especial ela tem um campo gravitacional muito forte, né? Então eu fiquei bem chateado quando eu vi que era só mais do mesmo, que nem muitas outras pseudociências. E nessa de ficar vendo podcast ou vendo ou ouvindo podcast, que é os podcasts mesmo, eu vi um caso no Flow Podcast com um ufólogo, né, que ele é bem... Eu não sei se ele se considera um ufólogo, na real. Ele é físico, né, enfim. Mas ele, no Instagram dele lá tem as informações, né, do que ele se considera. Então, mas ele estuda esse fenômeno, especialmente na região norte do país, ele tem estudado. E eu já vi muitos comentários elogiosos a ele, falando que ele é o que tem de melhor na ufologia atual do Brasil, talvez do mundo. E foi bem triste eu ver uma série de declarações no Flow Podcast, vocês podem assistir, e tinha uma que só prova o meu ponto, de que justamente a ufologia ela é um conglomerado, um campo gravitacional de pseudociência. Então eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, o que acontece, uma conversa entre o host e esse cidadão. Então, aos 55 minutos e 40 segundos do podcast, o Igor pergunta: tem alguma linha que acredita que a gente está aqui por causa deles? Tipo, quem chegou primeiro, a gente ou eles? Eles seriam esses seres que estariam vindo aqui. E o ufólogo, então, ele responde. Eu vou abrir aspas aqui. Então, não há dúvidas que existe a teoria da evolução de Darwin. Não há dúvidas nisso. Mas eu, particularmente, eu acho que Darwin só explica as pequenas evoluções. Tipo, aquele passarinho que escava com o bico daquele jeito, ele vai ter uma pequena modificação no bico para pescar daquele outro, porque vai favorecer na evolução da espécie. Agora, esses diferentes seres humanos que apareceram aqui e que a gente está começando a provar que todos eles, ou a maioria deles, conviveu na mesma época, para mim podem ter sido criações inteligentes de testes. Software versão 1, software versão 2, software versão 3, e vai criando e vendo o que dá certo. Vai mexendo aqui e ali, fazendo experiência até chegar no... talvez possa ter sido isso. Fecha aspas. Então vocês percebem? A gente estava em ufologia e partimos para design inteligente por alienígenas. E para negação da biologia evolutiva. Percebe como esse campo de gravitacional de pseudociência ele atua? Porque não há necessidade nenhuma
de dizer que porque diferentes espécies de hominíneos coexistiram, ou seja, parentes próximos nossos coexistiram no tempo, isso nada tem a ver com experimentação ou criação inteligente. Isso está plenamente consistente com a biologia evolutiva. Não há nada na biologia evolutiva moderna que diga que o ancestral não pode conviver com o descendente, vamos dizer assim, e que, portanto, você não pode ter um primo convivendo com outro. Não faz o menor sentido. A gente sabe que as espécies elas tendem a se estabelecer e se manter estáveis por milhões de anos. Eventualmente, uma população se destaca, se diferencia rapidamente em termos geológicos, forma uma nova espécie. Essa nova espécie descendente pode coexistir com um ancestral. Imagina esse processo indo várias vezes, você tem vários primos coexistindo. Não tem problema algum. É só a necessidade de trazer um ponto exterior, um design que não é necessário. É só uma necessidade de aglomerar mais pseudociência, porque é assim que, infelizmente, a maior parte da ufologia funciona. E eu não estou nem aqui falando da ufologia mística, que aí já tô do rolê que nem finge, nem tenta ser científico, né? Você percebe como esse discurso, inclusive, desse cara, né, desse pesquisador de fenômenos anômalos, ele replica o discurso criacionista. Ele fala ali, né, que Darwin só explica as pequenas evoluções. Ele queria dizer microevolução, né? Mas aí abre aspas, esses diferentes seres humanos que apareceram aqui, fecha aspas, aí ele já está pensando mais no que seria macroevolução. Porque para microevolução ele cita o bico dos tentilhões, ele estava tentando se referir a isso, provavelmente. Percebe-se que é uma pessoa que não tem conhecimento de biologia evolutiva, né? Então, e assim, isso é o que temos de melhor, segundo muita gente, tá? Segundo muita gente da ufologia, é o que temos de melhor na ufologia, é esse tipo de discurso. Então, se isso é o melhor, o que é o pior, né? Então é isso, eu acho que é realmente bem triste que a gente tenha esse... Se o melhor da ufologia é isso que dá para se oferecer, e você está tirando um trecho e falando do conto todo. Se vocês olharem o todo, é pior ainda, tá? Você pode ir lá, tem um outro podcast recente que essa mesma pessoa participou e fez declarações horríveis também, que eu posso até trazer aqui depois. Horríveis no sentido de erradas mesmo. Não é nada contra essa pessoa, caso você descubra quem é, eu prefiro não citar o nome. Se essa pessoa, por alguma razão, chegar a ver esse vídeo, saiba que não é um ataque pessoal, é apenas uma discordância de ideias, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.